Olá a todos e a todas. Vamos dar continuidade ao nosso curso de História da Filosofia Moderna 1, mais especificamente com a leitura das meditações sobre filosofia primeira, e em nosso encontro de hoje nós discutiremos especificamente a terceira meditação, a meditação 3, que possivelmente, pelo menos particularmente, eu considero a mais complexa de todas as meditações, dado não apenas a sua extensão, ela é bastante longa, como também os assuntos tratados por Descartes, alguns dos conceitos por ele utilizados, que nos remetem à filosofia medieval, à metafísica medieval, o que dificulta um pouco a compreensão, pode em alguns casos bagunçar um pouco o nosso entendimento. Então eu espero que com essa exposição eu possa ser capaz de clarificar, esclarecer alguns desses conceitos. Então nós vimos que no itinerário meditativo, nós vimos na primeira meditação o método da dúvida de Descartes, tendo em vista encontrar um primeiro fundamento para o conhecimento, o primeiro princípio sobre o qual erigir todo o edifício do conhecimento. Na segunda meditação, nós vimos que Descartes, depois de encontrar-se no fundo do poço, aquela situação grave resultante da adoção daquela dúvida radical, hiperbólica, extrema, possibilitada pela hipótese do Supremo Enganador. Depois desse momento de desespero, Descartes foi capaz de encontrar uma primeira verdade, que é a verdade da própria existência. Ele existe, e ele consegue descobrir-se também como uma coisa que pensa, sendo assim a segunda descoberta no processo meditativo, sendo a primeira delas a evidência ou a verdade da extensão, e a segunda a evidência ou verdade da própria existência, o que leva Descartes ao estabelecimento de um princípio metafísico de acordo com o qual a realidade se distinguiria em dois tipos de substância: substância extensa, res extensa, e substância pensante, res cogitans. Mas isso vai ser desenvolvido um pouco mais adiante ao longo das meditações, e agora nós vimos, encerramos a nossa última discussão falando do exemplo da cera, do caso da cera, em que o Descartes acredita ter mostrado que a intelecção ou a apreensão intelectual é muito mais clara e distinta, muito mais evidente do que a apreensão empírica, aquela apreensão que nós temos por meio dos sentidos, e que, portanto, nós poderíamos nos conhecer melhor como coisa pensante do que como aquele eu empírico constituído por corpo, emoções, lembranças, etc. Então, nós encerramos aí a discussão com a descoberta da primeira verdade, a verdade do cogito. Eu existo, na própria existência. Descartes pode estar certo disso. Na terceira meditação, o Descartes vai avançar um pouco na direção tendo em vista mostrar a existência de Deus. Então, o título da meditação: sobre Deus, que ele existe. Esta é a meditação na qual Descartes prova a existência de Deus, rompendo assim com o solipsismo estabelecido no fim da primeira meditação. Então, o que é essa ideia do solipsismo? Nós vimos que o Descartes inicia a segunda meditação num momento de desespero, em que ele não consegue estar certo de absolutamente nada. E essa é uma posição que ficou conhecida nos séculos 17 e 18 como a posição egoísta. Naquele período não se chamava esse ceticismo radical de solipsismo, mas de egoísmo. É aquela posição filosófica de autores que julgam não encontrar evidência para a existência de mais nada no universo, a não ser de seus próprios conteúdos mentais, das próprias operações de sua mente, de suas mentes. Então, se eu sou um egoísta nesse período, eu sou aquele que acredito que tenho ideias em minha mente, e minha mente opera com essas ideias, mas eu não sei se é um mundo de objetos físicos ou materiais, um mundo constituído por outros seres humanos, outras mentes. Não sei se há Deus, eu estou sozinho no universo. Essa é a posição resultante do fim da primeira meditação, e Descartes se inicia no desespero cético da segunda meditação. Do início da segunda meditação revela essa posição solipsista, egoísta.
Ele não sabe da existência de nada mais além das próprias operações de sua mente, e o Descartes vai tentar agora romper com essa posição. Por quê? Porque nesse exato momento ele ainda permanece como um solipsista ou um egoísta. Ele sabe que ele existe, e ele sabe que ele é uma coisa que pensa, que é caracteristicamente uma coisa que pensa. Mas ele sabe tão somente isso, ele não sabe mais nada. Se nós podemos usar uma expressão, essa expressão, o Descartes está preso dentro do próprio cogito, dentro do próprio pensamento. Não há nada nesse exato momento do itinerário meditativo a não ser a sua própria existência. Então ele não sabe se há outras pessoas, ele não sabe se há outros objetos no universo, ele ainda não sabe se há Deus, se existe Deus. Mas a partir desse momento, provando a existência de Deus, ele conseguirá assim romper com essa prisão do cogito, com essas amarras do cogito, do eu puro, do pensamento puro, rompendo com o solipsismo, encontrando uma primeira verdade para além de si mesmo no itinerário meditativo. Então esse é o projeto, o objetivo dessa terceira meditação. O primeiro parágrafo, Descartes vai nos remeter à necessidade da introspecção. Então, nesse ponto do itinerário meditativo, Descartes, ainda que tenha descoberto o cogito, encontra-se encarcerado no interior deste eu puro, isto é, nada pode saber sobre outras existências, que é a posição solipsista, esse ceticismo radical. Agora, de olhos fechados, o ouvido tapado, distraídos todos os meus sentidos, apagarei de meu pensamento as imagens de todas as coisas corporais, ou, como isso é de certo apenas possível, passarei a tê-las por nada, como vãs e falsas, e em solilóquio comigo mesmo, inspecionando-me mais a fundo, esforçar-me-ei por tornar paulatinamente mais conhecido e mais familiar a mim mesmo. Então, o que acontece? Dado que a dúvida radical extrema da primeira meditação levou a negar a sentimento, a existência de todos os outros objetos, todas as outras mentes para além de si mesmo, o que Descartes agora é obrigado a interiorizar a investigação. Então, introspecção, ele vai olhar para dentro de si mesmo, inspecionando-se mais a fundo no âmbito da própria mente, tendo em vista encontrar uma primeira verdade. Então, por que uma necessidade? Porque se a verdade não está lá fora, porque tudo nesse exato momento está em dúvida, eu poderei encontrar essa verdade apenas em mim mesmo. Então, já descobri, eu já descobri no processo meditativo que eu existo e que sou coisa que pensa, que eu sou mais facilmente ou mais evidentemente conhecido como coisa pensante, como eu puro, do que como eu empírico. Isso eu descobri, mas eu ainda estou preso dentro do meu próprio eu, nesse solipsismo, e para que eu possa romper com esse solipsismo, para que eu possa fugir dessa prisão do cogito, eu precisarei inspecionar a mim mesmo. Então a saída dessa prisão será encontrada dentro de mim mesmo, no meu pensamento, mais exatamente nas operações da minha mente, na minha própria mente, no meu próprio eu puro, na minha própria existência. Então, quais são os ganhos das meditações até o presente momento? O primeiro ganho, a primeira descoberta: eu sou alguma coisa. Segundo ganho: eu sou coisa pensante. Terceiro: eu quero, eu amo, eu nego, que são os modos da substância pensante. Se eu sou uma coisa pensante, os modos por meio dos quais essa coisa pensante existe é querendo, desejando, odiando, amando, afirmando, negando, duvidando. Tudo isso são modos da substância pensante. O intelecto, razão que percebe mais certamente as coisas. Esse é o ganho permitido a partir do exemplo da cera, que mostra que nós conhecemos a cera mais clara e distintamente pelo intelecto, razão, do que pelos sentidos. E a coisa pensante é mais clara e distinta que o eu empírico, ou que eu me conheço mais perfeitamente como eu puro, como coisa que pensa, do que como corpo, do que como memória, como emoção, paixões, preferências, gostos, etc. Então, esses são, em resumo, os ganhos da meditação até o momento. O critério, segundo parágrafo, que é o critério de certeza estabelecido a partir da descoberta do cogito, lá na segunda meditação. Descartes quer descobrir o critério que leva ao conhecimento certo das coisas. Ele já descobriu a verdade do cogito, que ele existe. Mas qual o parâmetro ou critério para essa verdade? O que a caracteriza como tal? Ele vai dizer:
Estou certo de que sou coisa pensante. Não saberei, portanto, também qual o requisito para ficar certo de alguma coisa? Com efeito, nesse primeiro conhecimento, nada há senão a percepção clara e distinta do que afirmo. Isto não seria seguramente suficiente para me tornar certo da verdade da coisa, se jamais pudesse acontecer que algo por mim percebido assim, claro e distintamente, fosse falso. Então, de agora em diante, o critério de verdade para o Descartes será a clareza e a distinção. Tudo aquilo que é aprendido pela mente de modo claro e distinto, assim como a própria existência é aprendida naquele ato intuitivo, resultado da dúvida hiperbólica permitida pelo gênio, tudo o que é percebido claro e distintamente como eu percebo a minha própria existência, tudo isso é verdadeiro. Eu posso estar certo de tudo isso. Então, a regra, isso é conhecido na história da filosofia como a regra da verdade ou o critério de verdade de Descartes, que é o critério da clareza e a distinção de nossas percepções, daquilo que nós aprendemos. E, por conseguinte, parece-me que já posso estabelecer como regra geral que é verdadeiro tudo o que percebo muito claro e distintamente. Então, Descartes não só descobre a própria existência, como agora ele pode se valer de um critério para identificar outros conhecimentos, outras verdades, para avaliar suas opiniões e descobrir quais delas são verdadeiras. O que ele descobre, então, é um critério que baseia a verdade em uma instância subjetiva. A certeza volta-se para o próprio eu. Por que volta-se para o próprio eu? Porque, como vimos, o Descartes precisa realizar essa investigação de agora em diante no interior da própria mente. Então ele não pode apelar a mais nada. Por exemplo, ele não pode apelar à experiência para verificar se uma opinião é verdadeira ou falsa, como farão, por exemplo, empiristas na sequência, como John Locke, George Berkeley, David Hume. Então, ele não pode ir para a experiência porque os sentidos já foram questionados como fonte segura de conhecimento. Então, o que é preciso? Voltar para o interior da própria mente e estabelecer ali um critério. E esse critério, essa certeza que volta-se para o próprio eu, ela independe da existência de todas as outras coisas no mundo. Então ele não precisa saber se, para decidir que a verdade é aquilo que é claro e distinto, ele não precisa apelar a nada mais além de si próprio, além da própria percepção clara e distinta. Espero que isso tenha ficado claro. Então é um critério subjetivo que independe de todas as outras coisas no universo. O retorno, terceiro parágrafo, Descartes retorna às meditações 1 e 2 para avaliar, a partir desse critério recentemente descoberto, para avaliar o critério descoberto pelo cogito, a partir do cogito, da observação do que caracteriza a verdade do cogito, as opiniões que ele abandonou na primeira e segunda meditações. Então, de posse de um critério de certeza, Descartes retorna às meditações anteriores para reconsiderar aqueles conhecimentos perdidos no processo da dúvida. Descartou-se a existência do mundo externo como algo duvidoso. Contudo, enquanto ideias, as coisas estão no interior da mente e isso é certo. Então, o que o Descartes vai dizer? Mas que percebia, ainda que não exista objetos externos no mundo, ainda que eu esteja sonhando todo o tempo quando penso que estou acordado, ou ainda que exista um supremo enganador a fazer com que eu acredite que há objetos no universo quando não há, ainda assim, as ideias que eu tenho desses objetos, elas existem. Então, essas imagens que eu tenho desses objetos, essas imagens na mente são reais. Mas que percebia eu claramente em tais coisas, nas coisas corporais, percebia que as próprias ideias ou pensamentos de tais coisas deparavam-se à minha mente, mas sequer agora nego que essas ideias estejam em mim. A mente, então, portanto, pensa em algo e isso não pode ser falso. Então, pode ser que não exista nenhum cavalo no mundo, mas a minha ideia, o meu pensamento sobre esse cavalo, a imagem que eu tenho em minha mente desse cavalo, enquanto ela faz referência apenas a si, ou seja, enquanto ela existe apenas no próprio pensamento, essa imagem é real. Exemplo, se temos em nossas mentes imagens de um céu, uma ideia que representa algo, nada nos indica até agora que elas são verdadeiras enquanto dizem respeito a algo exterior, ou seja, na correspondência. Então, eu estou olhando agora para a tela do meu computador.
eu não posso estar certo de que a minha ideia visual deste computador é verdadeira no sentido dela representar algo que existe diante de mim de fato. Pode ser que esse computador não exista, mas essa ideia por si mesma, por si mesma, ela é real, ela existe, porque existe no meu pensamento. Não podemos duvidar, no entanto, que pensamos essas imagens e que por isso as ideias são verdadeiras. Então aqui é a distinção. As ideias que estão na minha mente, elas existem independentemente se há ou não esses objetos no mundo que elas representam. O quarto parágrafo continua esse movimento de retornar às meditações anteriores. A partir do critério de evidência, Descartes se sente apto a enfrentar o enganador, a hipótese cética suprema. Nem mesmo essa divindade pode enganar quando ele percebe clara e distintamente. Toda vez, ao contrário, que me volto para as coisas elas mesmas, que julgo perceber muito claramente, sou por elas persuadido de modo tão completo que, espontaneamente, prorrompo a dizer: engane-me a quem puder, nunca poderá fazer, no entanto, que eu nada seja, enquanto eu pensar que sou algo ou que alguma vez seja verdadeiro que agora sou, ou talvez mesmo que 2 juntos a 3 fazem mais ou menos do que 5, ou coisas semelhantes. Então, o ponto para o Descartes é que o critério de clareza e distinção permite enfrentar até mesmo o supremo enganador. Então, o enganador pode fazer com que eu erre em todas as coisas, exceto naquelas que eu percebo clara e distintamente. Então, eu percebo clara e distintamente a minha própria existência e eu sou persuadido, como diz Descartes, de modo tão completo que ele não pode estar equivocado a respeito disso, mesmo que haja ali um Deus enganador, um gênio maligno. Isso é verdade, porque isso é verdade, nem mesmo o Supremo Enganador é capaz de nos enganar quando percebemos claro e distintamente. Então, quinto parágrafo, Descartes inicia essa discussão do Deus. Se há um Deus, por quê? Se ele está desenvolvendo a sua meditação a partir da hipótese de um enganador, é preciso ele avaliar essa hipótese de agora em diante para avaliar se ela é ou não adequada, válida, se ela é condizente com e pode ser utilizada no decorrer da meditação. Descartes utilizou a noção de Deus para prosseguir com o itinerário meditativo, sem contudo saber se ele existe ou não. A razão de duvidar que depende só dessa opinião é muito tênue, por assim dizer, metafísica. Ou seja, essa razão, a justificativa dessa dúvida é metafísica. Essa dúvida universal em que ele foi colocado no fim da primeira meditação é uma dúvida metafísica. Mas, para a eliminar, ela também, tão logo a ocasião se apresente, deve examinar se há um Deus e, havendo, se pode ser enganador. Pois, na ignorância disso, não parece que eu possa jamais estar completamente certo de nenhuma outra coisa. Então, enquanto ele não se ver livre dessa hipótese do Supremo Enganador, mostrar a inviabilidade dessa hipótese, ele não poderá conhecer mais nada. Então, o primeiro passo no itinerário meditativo de agora em diante, o passo seguinte é mostrar se há ou não esse Deus, se essa hipótese é ou não viável. Mostrando que ela não é viável, Descartes então pode eliminar a grande fonte de dúvida que o levou àquele solipsismo extremo, aquele ceticismo radical extremo, aquela posição solipsista do fim da primeira meditação. Então, a verdade não pode ser pontual. E aqui o Descartes, aqui é preciso fazer esse parênteses para explicar o que Descartes quer dizer, ou o porquê que a percepção clara e distinta não é suficiente nesse momento para que Descartes prossiga com as meditações sem considerar a hipótese do enganador. Então vamos lá. Descartes quer estabelecer algo de firme e constante nas ciências. Claro, ele está procurando um novo fundamento para o edifício do conhecimento. Para isso, ele não pode se contentar com verdades que seriam apenas pontualmente certas, enquanto percebidas com clareza e distinção, mas exige verdades eternas. Ou seja, o que o Descartes quer dizer é o seguinte:
Quando nós percebemos clara e distintamente, isso é verdade apenas naquele momento em que nós percebemos clara e distintamente. Assim que eu paro de pensar na minha própria existência, de apreendê-la como clara e distinta, nesse exato momento ela deixa de ser clara e distinta, porque eu parei de percebê-la clara e distintamente, ela pode deixar de ser verdade. Portanto, a ideia que Descartes quer nos passar é a seguinte: assim que eu paro de perceber clara e distintamente a minha própria existência, assim que eu paro de pensar no meu eu puro, e portanto deixo de percebê-lo claro e distintamente, ele pode deixar de ser verdadeiro. A proposição eu existo pode deixar de ser verdadeira. Então, nós não podemos fazer ciência com verdades que são pontuais no sentido de apenas enquanto eu percebo claro e distintamente, elas são verdadeiras. Pensando, por exemplo, num cálculo matemático. Nós realizamos todos os cálculos para demonstrar um determinado princípio matemático, e quando nós chegamos ao fim de todo aquele processo esse processo de cálculo, de raciocínio, nós aprendemos claro e distintamente aquele resultado daquela equação. Aprendemos claro e distintamente, ela é verdadeira naquele momento. Assim que eu vou me ocupar com outras coisas, eu deixo de pensar naquilo como claro e distinto, e se aquele resultado deixa de ser claro e distinto, ele pode ser falso. Então ele deixa. A questão essa é uma questão de momento. O critério da clareza e da distinção vale apenas para o momento presente. Para alcançar essas verdades, é preciso primeiro investigar a hipótese da existência de Deus, para em seguida investigar se ele é ou não enganador. Por isso, o filósofo começará por investigar o pensamento, a fim de encontrar alguma ligação entre as ideias e Deus. E esse processo será desenvolvido entre o 6º parágrafo e o 31º parágrafo das Meditações. Então, eu não sei se isso está muito claro para vocês, mas a verdade, nesse momento do itinerário, ela é pontual, ela não é eterna, e ela é verdade apenas enquanto percebida clara e distintamente. Daí a necessidade de Deus. Por isso é Deus quem vai garantir que essas verdades continuam a ser verdadeiras, mesmo quando eu não estou percebendo clara e distintamente. Eu posso deixar de existir quando essa é a ideia do Descartes. Eu posso deixar de existir assim que eu paro de pensar e aprender claro e distintamente a minha própria existência. Eu não sei se eu existo nesses momentos que eu não estou aprendendo claro e distintamente. É Deus quem vai garantir que eu continuo a existir mesmo nesses momentos em que eu não me percebo claro e distintamente. Mas isso nós vamos ver esse papel epistemológico da figura divina, como ponto de apoio para o conhecimento de agora em diante. A partir de agora nós começamos a entender como Deus é o garantidor do conhecimento na filosofia cartesiana. Então, nessa volta do pensamento sobre si, que Descartes pretende realizar na terceira meditação, a partir do critério de verdade recentemente descoberto, que é um critério pontual porque não é eterno. Não posso saber se as coisas continuam a ser verdadeiras quando deixo de as perceber claro e distintamente. O Descartes opera a classificação dos pensamentos no 6º parágrafo. Então, tudo o que existe no interior da mente, segundo Descartes, tudo o que existe pode ser reduzido a ideias, que são como imagens. As nossas ideias são imagens porque elas representam, elas caracterizam-se pelo aspecto representativo. Então, um dos elementos um dos conteúdos de nossas mentes as ideias. São as ideias. As ideias são um dos conteúdos de nossa mente. As vontades é o segundo tipo de pensamento. Um segundo tipo de conteúdo de nossa mente, as vontades, desejos e aversões. Terceiro tipo, as afecções, que são representações sentidas e não dependentes da vontade, como o medo e a esperança. Por fim, o 4º tipo de pensamento, conteúdo de nossa mente, são os juízos.
que são as afirmações ou negações, que quando eu afirmo ou nego alguma coisa. Então são esses, a classificação dos pensamentos em Descartes opera com 4 tipos distintos de pensamentos: ideias, vontades, afecções e juízos. E o Descartes vai se manter, de agora em diante, no estudo, vai se manter no estudo das ideias. Em qual destes tipos de pensamento Descartes poderá encontrar a verdade? Isto é, um ponto de apoio para fugir ao solipsismo, escapar à subjetividade do pensamento. Então ele ainda encontra-se preso dentro de si mesmo, munido apenas do critério de verdade, que é a clareza e a distinção. Nas ideias, com efeito, que são como imagens, similitudes de algo, que parecem corresponder a algo fora do pensamento. Então, para se fugir à prisão do cogito, desse encarceramento a que Descartes foi submetido a partir da dúvida da primeira meditação, ele precisa examinar as suas ideias, porque são as ideias que parecem corresponder a algo fora do pensamento. Então elas são como imagens, aparente similitude, elas parecem se assemelhar a algo que existe fora do pensamento. Então pode ser que por meio dessas ideias Descartes consiga de fato romper com o solipsismo e encontrar um ponto de apoio para caminhar rumo à exterioridade. Então, no 7º parágrafo, as ideias. Descartes realiza uma separação que o guiará no decorrer de toda a obra. A distinção entre a ideia enquanto modo do pensamento, realidade no interior do cogito, e a ideia enquanto índice de remissão ao externo, enquanto referente a algo exterior. Agora, no que se refere às ideias, se consideradas em si mesmas e não referidas às coisas a que se reportam, não podem ser propriamente falsas. Pois, quer imagine uma cabra ou uma quimera, não é menos verdadeiro que imagino tanto uma quanto a outra. Imagino tanto uma quanto a outra. Perdão pelo equívoco. Então, o que Descartes está dizendo? Eu tenho uma ideia de uma cabra em minha mente. Essa ideia corresponde a um objeto externo, ou deveria corresponder, que é o animal, uma cabra. Essa ideia, ela é real, ainda que não exista nenhuma cabra no universo, ainda que não exista esse objeto externo, da mesma maneira que a ideia de quimera, que não corresponde a nada de factual, pois não existem quimeras, da mesma maneira que a ideia de quimera é real. Então a ideia enquanto modo de pensamento quer dizer isso, ela existe uma realidade no interior da própria mente que não depende de nenhuma outra realidade fora dela. Então essa imagem ela é real, ainda que não exista nenhuma cabra, ainda que não exista nenhuma quimera no mundo externo, no mundo físico, essas ideias são reais. Essas ideias só podem ser falsas, nós só podemos dizer que elas são falsas quando nós as remetemos aos objetos do mundo externo. Por exemplo, a ideia de quimera é uma ideia factícia, inventada pela mente, mas ela é falsa porque ela não corresponde a nada que exista fora da mente. Da mesma maneira que a minha ideia de cabra. Ela só será verdadeira, real, se ela corresponder à cabra existente no mundo exterior. Então, enquanto modo de pensamento, as ideias não podem ser falsas. Elas só são falsas enquanto remetem aos objetos do mundo externo. Dando um salto na explicação ou no percurso dos parágrafos, Descartes classifica, o pensamento é dividido em 4 tipos, e um desses tipos, as ideias. E as ideias, por sua vez, são divididas em 3 tipos. Ideias inatas, que são aquelas que parecem ter nascido com nós. Adventícias, que parecem ter vindo do exterior, e as ideias factícias, que parecem ter sido feitas por nós mesmos. Então, que são os 3 tipos de ideias. Doravante, Descartes se ocupará com o estudo das ideias, claro, mais uma vez, que aparentemente é por meio das ideias que ele conseguirá fugir, romper com a prisão do cogito e encontrar a exterioridade, algo mais além de si mesmo. Além da sua própria existência. É por meio da investigação das ideias que o filósofo encontrará um meio para escapar ao solipsismo. Descartes começa pelo exame das ideias adventícias, portanto, que parecem ser imagens de coisas existentes fora de nós, que parecem ser adquiridas, advir dos sentidos. Mas aqui se trata principalmente daquelas que considero como obtidas de coisas situadas fora de mim.
e cabe-me investigar qual a razão que me leva a estimá-las semelhantes a essas coisas. Então, por que consideramos que essas ideias são semelhantes às coisas fora de mim, fora de nós mesmos? Então, o exame começará pelas ideias adventícias. Então, e qual será a estratégia de Descartes? Há alguma ideia que não pode ser explicada a partir da realidade do próprio pensamento, de modo que seria preciso outra realidade para explicá-la? Então, a estratégia do Descartes para romper com o solipsismo é a seguinte: encontrar uma de nossas ideias que a própria mente não seria capaz de produzi-la e, portanto, teria sido produzida por outra entidade, por outro objeto. Então, se o Descartes consegue encontrar uma realidade que não pode ser produzida, construída pelo próprio pensamento, então necessariamente essa realidade deve ter sido produzida por outra coisa além dele próprio. Então esse é o caminho que o Descartes vai encontrar para romper com o solipsismo, com esse ceticismo radical. Encontrada essa ideia, portanto, ela deve ser originada de algo fora de mim, portanto, deve existir algo fora de mim. As ideias adventícias de fato se originam de coisas exteriores. Esse é o caminho mais óbvio, porque elas parecem vir de coisas fora de mim, fora de nós mesmos. Então, se elas virem, eu sou capaz de descobrir que existem outros objetos fora da minha mente, então romper com a prisão do cogito. Então, a investigação agora será de saber o porquê das ideias serem como imagens de coisas, como elas parecem representar coisas fora da mente. A origem das ideias adventícias. No 11º parágrafo e no 12º parágrafo, o Descartes considera dois argumentos: o argumento da involuntariedade e o argumento da crença natural. Então, o argumento da involuntariedade é o seguinte, resumindo para aqui. As ideias adventícias, essas que parecem vir de fora de nós, as nossas imagens visuais, por exemplo, elas são involuntárias. E se elas são involuntárias, é possível que elas sejam produzidas por outra causa que não eu mesmo, que não nós mesmos, porque elas independem da nossa vontade, são involuntárias. Bom, vamos lá. Não podemos ter certeza da existência do mundo externo por meio do argumento da involuntariedade. Então, Descartes coloca essa possibilidade. Essas ideias são efeitos de objetos que se encontram fora da nossa mente, dessa causa, porque elas são involuntárias. Mas, imediatamente, o Descartes questiona essa possibilidade. Com efeito, as paixões também se produzem independentemente de nossa vontade, mas nem por isso supomos que elas se originam no exterior. Muitas coisas se produzem independentemente de nossa vontade, e nem por isso acreditamos em uma origem externa. Então, da mesma maneira que é involuntário a minha imagem eu abro os meus olhos, eu vejo um computador. Da mesma maneira que essa tela de computador é uma imagem involuntária, uma ideia involuntária na minha mente, eu não posso evitar, a não ser que eu feche os meus olhos ou direcione-os para outro lado, há outros conteúdos mentais que também são involuntários e nem por isso nós dizemos que eles são originados de coisas fora de nós. Por exemplo, o meu amor, o meu ódio, eu não digo que isso se origina, apesar de o motivo ser exterior, ser externo. Eu odeio tal pessoa, então essa pessoa é o motivo de eu odiar, mas eu não digo que o meu ódio existe externamente, eu sei que ele existe apenas na minha mente. Então, esse argumento da involuntariedade não é suficiente para mostrar que as minhas ideias adventícias se originam de objetos fora de nós. Da mesma maneira, o argumento da crença natural. O argumento da crença natural é o seguinte: a minha natureza me dispôs a acreditar que essas minhas ideias adventícias são originadas de objetos fora de minha mente. Isso também não é suficiente. Dizer que por a natureza eu assim sou constituído, portanto deve ser assim, não é suficiente. O Descartes explica por quê. O fato de que somos levados por natureza a crer que há coisas exteriores não poderia provar que elas existem efetivamente. Nossa crença no mundo objetivo não pode repousar sobre o fato de que temos ideias que nos parecem adventícias. O impulso natural, com efeito, não possui um fundamento de todo certo, pois é fonte de nossos primeiros erros. Então, por nossa natureza, nós também fomos levados a muitos erros.
Portanto, o impulso natural, ou essa crença natural, essa predisposição a acreditar, nos levou a muitos enganos e também poderia ter nos levado a esse engano. Ao engano de supor que os objetos externos são a fonte das nossas ideias adventícias. Então, Descartes elimina os dois primeiros argumentos, da involuntariedade e da crença natural. Segundo argumento, uma faculdade desconhecida produtora das ideias adventícias, que isso está no 13º parágrafo. Pois, assim como os impulsos de que há pouco falava, não obstante estejam em mim, parecem ser contudo diversos de minha vontade. Assim também pode ser que haja em mim alguma outra faculdade, por ora ainda não suficientemente conhecida de mim, que seja produtora dessas ideias e o faça sem o auxílio de nenhuma coisa exterior, da mesma maneira que sempre me pareceu até agora que quando durmo elas se formam em mim sem nenhum auxílio de coisas externas. Então, qual é o argumento do Descartes para questionar essa possível fonte das minhas ideias adventícias, de que elas se originam fora de mim? É que é possível, inclusive, e essa é a hipótese do Descartes, existir em minha mente uma faculdade que produz essas ideias independentemente do mundo externo. Então pode ser que, da mesma maneira que quando nós sonhamos, nós temos imagens de coisas que não estão presentes aos nossos sentidos, pode ser que toda a realidade tenha sido criada pela minha própria alma, pelo meu próprio pensamento. Então, esse argumento mostra que as ideias adventícias podem ter sido todas originadas por mim mesmo e não dependem de algo fora de mim. Terceiro e último argumento, que é o argumento da semelhança entre a ideia e o objeto. E mesmo que procedessem de coisas diversas de mim, ainda que existissem objetos externos como causa dessas ideias, disto não se seguiria que devessem ser semelhantes àquelas coisas. Ao contrário, frequentemente me pareceu notar em muitas uma grande discrepância entre o objeto e sua ideia. E ainda que existissem objetos externos, nós não seríamos de modo algum capazes nesse momento de saber se elas correspondem exatamente ou não, se parecem com esses objetos externos. Então esses são os três argumentos que o Descartes encontra para mostrar que não é possível fugir dessa prisão do cogito, romper com o solipsismo, esse ceticismo radical, a partir das ideias adventícias. Porque todo argumento em favor da existência de objetos externos como causa dessas ideias adventícias, todos esses argumentos mostram que essa pode não ser uma hipótese válida. Então, o problema, como Descartes reconhece no 15º parágrafo, permanece. Tudo isso demonstra suficientemente que não foi a partir de um juízo certo, mas somente por algum impulso cego, que até agora acreditei na existência de coisas diversas de mim, as quais, por intermédio dos órgãos dos sentidos ou por um outro modo qualquer, enviaram suas ideias ou imagens para dentro de mim e ali imprimiram suas similitudes. Então, o resultado dessa primeira investigação de Descartes a partir das ideias é que as ideias adventícias não são capazes de nos colocar fora de nossas próprias mentes. Ainda estamos presos nessa prisão do pensamento, do cogito, do eu puro, porque pode ser que não exista ainda pode ser que não exista nada mais além de nós mesmos, ou como a meditação é feita em primeira pessoa, além de mim mesmo. Então, a via das ideias adventícias não está disponível para Descartes como uma forma de fugir ao cogito. 16º parágrafo, um novo caminho se abre diante de Descartes, que é o exame das ideias inatas. Então, se as adventícias não servem para que nós possamos nos remeter para o exterior, talvez as ideias inatas sirvam para esse fim. E aqui é preciso fazer explicar já de imediato, retomar aquela distinção que o Descartes faz entre a ideia enquanto modo de pensamento e a ideia enquanto representação de um objeto externo. Então, esse é um dos pontos mais complexos da terceira meditação, que merece bastante atenção de nossa parte, porque a prova da existência de Deus depende completamente, fundamentalmente, dessa explicação do Descartes.
Então, toda ideia da mente possui uma realidade enquanto modo do ser pensante. Então, realidade da ideia enquanto faz referência somente ao código. Então, é a realidade da ideia que torna todas as ideias, colocam todas as ideias no mesmo nível. A ideia de quimera e a ideia de cabra, enquanto não remetem a nada exterior, elas possuem o mesmo grau de realidade. Ainda que não exista uma cabra, ainda que não exista quimeras e as cabras existam, as duas, enquanto não remetem, não fazem remissão ao externo, elas são iguais. Possuem o mesmo grau de realidade. Então essa é a realidade da ideia enquanto modo do ser pensante. E uma realidade objetiva, então, que é a realidade da ideia enquanto índice de remissão. Então, há duas realidades da ideia, que Descartes chamará de realidade atual e formal e realidade objetiva. A realidade atual e formal é a realidade da ideia apenas enquanto modo, sem se remeter. Essas ideias existem na mente, ainda que não haja nada no universo, elas existem. E a realidade objetiva é essa realidade enquanto imagem, enquanto elas representam algo. Então, é claro que a realidade objetiva da ideia de cabra é superior à realidade objetiva da ideia de quimera, pelo simples fato de que não existem quimeras no mundo, ao passo que existem cabras. Então, guardem muito bem esses termos que o Descartes vai explicar de agora em diante, nos próximos parágrafos. Realidade atual, formal, é a realidade da ideia enquanto não faz remissão ao mundo externo. Realidade objetiva é a realidade da ideia enquanto ela faz remissão a outros objetos, ao mundo externo, por exemplo, ou à própria imaginação, a ficção, no caso da quimera. Então, enquanto modos do ser pensante, não há hierarquia entre as ideias. Na medida em que essas ideias são somente modos do pensar, não reconheço nenhuma desigualdade entre elas, já que todas parecem proceder de mim pelo mesmo modo. Então, a ideia de Deus, a ideia de cabra e a ideia de quimera, enquanto realidade atual formal, enquanto não remetem a nada de externo, elas possuem o mesmo grau de realidade. De acordo com a realidade objetiva, no entanto, as ideias se hierarquizam. Na medida, porém, em que uma ideia representa uma coisa, outra coisa, é patente que são muito diversas umas das outras, pois não há dúvida de que as que mostram substâncias são algo mais e contêm, por assim dizer, mais realidade objetiva, isto é, participam por representação de mais graus de ser ou de perfeição do que as que só representam modos e acidentes. Então aqui há uma hierarquia, se enquanto realidade atual e formal, enquanto ideia que não remete ao externo, elas apresentam o mesmo grau de realidade, enquanto elas são representação, ou seja, enquanto realidade objetiva, elas se hierarquizam. E a hierarquia é substância, modos, acidentes. Substâncias são as ideias que representam substância, possuem mais realidade objetiva do que as que representam modos, que por sua vez possuem mais graus de realidade objetiva do que as que representam apenas acidente. No âmbito das que representam substâncias, também há uma hierarquia. Por sua vez, aquela pela qual entendo um certo Deus supremo, eterno, infinito, imutável, onisciente, onipotente, criador de todas as coisas que estão fora dele, seguramente tem em si mais realidade objetiva do que as ideias pelas quais se mostram substâncias finitas. Então, a ideia de Deus, a ideia de Deus possui mais realidade objetiva, ou seja, de representação, do que a ideia de mente finita, do ponto de vista de suas realidades objetivas. Então, a hierarquia das ideias. Em primeiro lugar, claro, a ideia de substância infinita. Que substância é o que existe por si. A substância infinita é Deus. Segundo lugar, a ideia de substância finita. Substância é o que existe por si. Nós vamos ver que para o Descartes há uma diferença aqui entre substância infinita e substância finita. A substância infinita é a que existe por si e a substância finita é aquela que pode existir por si, independente da substância infinita. Mas o importante não é esse ponto agora, o importante é essa hierarquia das ideias. Então, a substância finita são as de extensão e pensamento.
res extensa e res cogitans. Então a ideia de extensão e a ideia de mente, de substância infinita, de substância imaterial, de substância pensante e de substância material, elas possuem menos realidade objetiva do que a ideia de substância infinita. A ideia de modo, o modo é um atributo que não pode ser separado da substância finita, pois é necessário, como ter profundidade, no caso das substâncias, da substância material, da substância extensa. Os seus modos são a profundidade, a largura, o volume, o número, a quantidade. Pode ser a profundidade, o volume, a altura de uma substância extensa, pode ser qualquer uma. Isso é acidental, mas que ela tem que ter uma altura, uma profundidade, um volume ou uma quantidade, isso ela é obrigada a ter, porque ela só existe enquanto apresenta esses modos. E a ideia de acidente. O acidente, ao contrário, é separável, pois não é necessário. Então, vamos lá, um pouco mais claramente essa ideia do modo e do acidente. Quais são os modos da substância pensante? É o pensar, é o negar, é o querer, é o afirmar, é o duvidar, é o raciocinar, enfim, todos os modos do pensamento. A substância pensante não pode existir sem esses modos. Eu queira tomar um café ou eu queira tomar água, a água e o café são acidentais, mas o querer é um dos modos. Se eu não quero, eu estou tendo outro modo de pensamento. Por exemplo, eu estou duvidando, eu estou refletindo, eu estou raciocinando. Então, o pensamento não pode existir sem um desses modos, sejam eles quais forem e sejam quais forem os seus acidentes. Da mesma maneira, a substância extensa não pode ser sem os seus modos, que são, como eu disse várias vezes, quantidade, número, volume, duração, etc. Então, eu tenho um determinado objeto, ele tenha 20 centímetros de altura, 60 centímetros de altura, 80 centímetros de altura, isso é acidental. Agora, que ele precisa ter uma altura, por exemplo, ou um volume, ou uma quantidade, um número, isso ele não pode existir sem esses modos. Então, para encerrar a hierarquia das ideias, a ideia de substância infinita, enquanto a realidade da ideia de substância infinita é superior à realidade objetiva de todas as outras ideias. Então, a realidade atual e formal é a realidade das coisas que existem fora da mente. A realidade... então, a realidade atual formal, vamos lá. As nossas próprias ideias possuem realidade atual e formal, mas os objetos no mundo externo, que existem independentemente de nossa mente, eles também devem possuir uma realidade atual e formal. É a realidade das coisas que existem fora da mente. Inclusive, o próprio Deus tem uma realidade atual e formal. Perfeito? A realidade objetiva é a realidade da nossa representação, da ideia enquanto representa o objeto externo. Então, a realidade atual e formal possui mais realidade que a realidade objetiva, que é um mero retrato mental da realidade atual e formal. Então, explicando isso novamente, se não está claro. Existem objetos, existe uma substância infinita, que é Deus. Existe uma substância finita, que é a mente ou a extensão. Isso tudo possui realidade atual e formal. Elas existem realmente fora do pensamento. Mas no pensamento, enquanto realidade objetiva, essas têm muito menos têm muito menos realidade do que a coisa existente lá fora. Então, a minha ideia de Deus, a representação da minha ideia de Deus, tem muito menos realidade do que o próprio Deus. Da mesma maneira, porque é apenas uma imagem, um retrato mental. A minha ideia de mente, do cogito, ela tem muito menos realidade do que o próprio cogito, o próprio pensamento. Da mesma maneira, a minha ideia dos modos tem muito menos realidade, porque são apenas retratos ou imagens, do que os próprios modos do pensamento enquanto existentes. Então vamos lá.
Descartes pretende encontrar a realidade, e agora tudo se junta para ficar, eu acredito, um pouco mais claro. Descartes pretende encontrar a realidade externa, algo para além da própria mente, a partir da realidade objetiva na ideia, isto é, daquilo que a ideia representa. É possível chegar ao externo por meio das ideias, visto que toda a realidade objetiva, a representação, remete a uma realidade atual formal. Então, a realidade objetiva das minhas ideias, as representações, isso que ela representa, poderá finalmente nos levar para fora da mente, para uma realidade atual formal. Então é a partir, trocando em miúdos, espero que isso, por isso é complicado esse jargão que é medieval, esse jargão medieval dificulta um pouco a compreensão dessa terceira meditação, mas a partir da realidade objetiva das ideias, Descartes pretende encontrar uma realidade atual e formal. Então, porque a realidade objetiva representa a realidade atual formal. A realidade objetiva existe no pensamento enquanto representação de realidades formais e atuais. A partir da realidade objetiva, Descartes poderá então encontrar aquilo de que essas realidades objetivas são imagens, aquilo que elas representam. E aquilo que elas representam é o que de fato existe fora da própria mente. 17º parágrafo é a teoria da causalidade. Então, há uma relação de causalidade entre as realidades atual e formal, ou seja, das coisas enquanto existem por si, independentemente do pensamento, e a realidade objetiva, ou seja, da imagem no pensamento, nas ideias. A imagem representada pela ideia, essa imagem que nós temos em nossas mentes, ela possui uma causa. Então, uma imagem mental não pode provir do nada. Tem de possuir uma realidade atual, formal atrás de si, algo que a causa. Agora em verdade manifesta a luz natural que na causa eficiente e total deve haver pelo menos tanto quanto há em seu efeito. Pois, pergunto, de onde o efeito poderia receber sua realidade senão da causa? 18º parágrafo. Depois eu explico essa teoria, essa conjunção da teoria da causalidade com a teoria da perfeição. Do mesmo modo que um efeito não pode provir do nada, na causa deve haver tanta realidade quanto no efeito. É impossível que o efeito possua mais graus de ser que sua causa. Então a causa tem no mínimo de possuir a mesma perfeição que o efeito. Então, por exemplo, uma pedra que antes não existia só pode começar a existir se for produzida por alguma coisa em que esteja ou formal ou eminentemente tudo o que está posto na pedra, isto é, que contém em si as mesmas coisas ou outras mais excelentes do que as que não estão, do que as que estão na pedra. Então, aqui há essa conjunção da teoria da causalidade com a teoria da perfeição e a noção de que a realidade objetiva das ideias no pensamento depende da realidade atual formal de objetos, de seres existentes fora do pensamento. Então, a ideia que Descartes quer nos passar é se há o que pode ter causado, o que causou a realidade objetiva de nossas ideias, ou seja, enquanto índices de representação, de remissão, índice de remissão. Aquilo que causou essas imagens em meu pensamento deve ter, primeiro, deve ter, essas imagens têm de ter uma causa, teoria da causalidade. E essa causa tem que ser tão perfeita ou mais perfeita do que esse efeito. Então, a realidade atual e formal deve ter tanta ou mais perfeição do que a imagem em nosso pensamento. Então, o mais perfeito pode causar o menos perfeito. Contudo, o menos perfeito não pode causar o mais perfeito. Isso vale também na relação causal estabelecida pela realidade atual e formal e objetiva. A ideia de pedra só pode estar em... isso eu já havia lido. Então, que essa ideia, enquanto representativa, contenha esta e não aquela realidade objetiva, deve ela seguramente a alguma causa da qual a recebeu e na qual há, no mínimo, tanta realidade formal quanto essa ideia contém de realidade objetiva.
Então, conjunção de teoria da causalidade com teoria da perfeição e os conceitos de realidade objetiva e realidade atual e formal explicam a prova da existência de Deus de Descartes. E nós vamos ver isso de agora em diante. Então, a realidade objetiva da ideia é causada pela realidade atual que deve possuir tanto ou mais perfeição. É forçoso que a realidade objetiva remeta a uma realidade atual e formal, embora a ideia possa existir enquanto modo do pensamento. Não pode haver regresso ao infinito, como se uma ideia pudesse ser explicada por outra ideia, e esta última por outra ideia ainda, e assim em diante. A origem última das ideias deve ser uma realidade atual formal fora da mente. Esse é o caminho encontrado por Descartes para fora do pensamento. Passar da realidade objetiva da ideia para a realidade atual formal que a causou, da cópia ao objeto copiado. Todo efeito possui uma causa, sendo essa causa ao menos tão perfeita quanto o efeito. Então aqui o que o Descartes quer dizer? A realidade objetiva das minhas ideias não pode ser explicada tão somente por outras ideias. Então a realidade objetiva da minha ideia de cavalo alado, de cavalo com asas. Essa realidade objetiva pode ser explicada pela realidade objetiva de uma ideia de cavalo e pela realidade objetiva de uma ideia de asas. A ideia de asa pode ser explicada pela realidade objetiva da ideia de pena, pela realidade objetiva de ideia de um membro com ossos e etc. Então, mas isso tem que ter um fim. Não pode haver um regresso ao infinito, como se todas as ideias da mente pudessem se explicar a si mesmas enquanto realidades objetivas. Então é preciso que em algum momento haja uma realidade atual, formal, fora da mente, que possa ter produzido essas ideias. Então, e esse é o caminho que o Descartes vai encontrar para fugir, romper com o solipsismo. 20º parágrafo, a saída do cogito. O filósofo está a procurar um tipo de realidade objetiva que possua tanta realidade que o cogito não possa tê-la causado. Então, se a realidade objetiva de alguma de minhas ideias for tanta que eu fique certo de que ela não está em mim, nem formal nem eminentemente, de que, por conseguinte, não posso ser eu mesmo sua causa, disso se seguirá necessariamente que não estou só no mundo, mas que alguma outra coisa que é a causa dessa ideia também existe. Então se existe uma realidade objetiva da ideia enquanto índice de remissão, uma realidade objetiva que possui tanta perfeição que o próprio cogito, propriamente, não seja capaz de tê-la produzido, quer dizer que outro ser o produziu. E esse ser deverá ter tanta perfeição quanto a perfeição existente na realidade objetiva, ou mais perfeição, de acordo com a teoria da perfeição. Então, consequentemente, eu acredito que o caminho já esteja claro para vocês. A ideia, o Descartes irá realizar um teste da autoria das ideias em busca de encontrar aquela que existe, aquela ideia que possui tanta realidade objetiva que o seu próprio pensamento não pode ter causado, e assim ele encontrará aquilo que existe fora da mente e que causou a realidade objetiva dessa ideia. Bom, será a ideia de Deus, finalmente. Então a ideia de Deus possui tanta realidade atual, a ideia de Deus possui uma realidade objetiva que o próprio cogito, a própria mente, não poderia ter causado. Por consequência, só algo tão perfeito ou mais perfeito que essa ideia de Deus em nossa mente pode ter produzido. Consequentemente, somente Deus pode ter produzido essa ideia. Então o caminho segue pela via das ideias inatas. A ideia inata de Deus, ou mais exatamente de infinito, a ideia de substância infinita, para ser mais exato, a nossa mente não seria capaz de produzir a ideia de substância infinita por si mesma, de modo que só uma substância infinita a teria produzido. E essa substância infinita, claro, é Deus. Então, portanto, Descartes vai realizar como que um teste de autoria das ideias. Descartes examinará suas ideias a fim de descobrir se ele pode encontrar, se
se ele pode ser causa delas ou se é alguma outra realidade atual e formal. Quanto às ideias que representam outros homens, ou animais ou anjos, entendo facilmente que podem ser compostas a partir das que tenho de mim mesmo, das coisas corporais e de Deus, mesmo que não existam no mundo nem homens, exceto eu, nem animais, nem anjos. Então, as ideias, a realidade objetiva dessas ideias, Descartes é capaz de as produzir por si mesmo, a sua mente é capaz de produzir essa realidade objetiva, de modo que não precisa de nenhuma outra realidade atual e formal como causa dessas ideias. As ideias de substância. Quando penso que a pedra é uma substância ou uma coisa apta a existir por si, e que sou também uma substância, embora me conceba como coisa pensante e não extensa, e a pedra como coisa extensa e não pensante, e, por conseguinte, como máxima diversidade entre os conceitos de uma e de outra, parece que elas são todavia concordantes no que se refere à substância. Enquanto os modos e acidentes existem em outro, tanto a pedra quanto o eu estão aptos a existir por si, por conseguinte são substâncias. Então essa é a definição de substância, das substâncias finitas, né? É aquilo que está apto a existir por si. Resistência, coisa, substância extensa. Res cogitans, coisa, substância pensante. Descartes opera uma ruptura no conceito de substância. Existem dois tipos diferentes. A característica da aptidão de existir por si é própria da substância finita. A substância infinita, pelo contrário, existe por si. Não está apta a existir por si, pois de fato existe por si. Essa substância infinita é Deus, claro. Acidentes e modos existem em outros. Substância finita extensa, apta a existir a existir. Depende da existência de Deus, portanto. E a substância finita... Não, perdão. Acidentes e modos existem em outro. Substância finita extensa, apta a existir e depende da existência de Deus, da substância infinita. A substância finita pensante, que é o cogito, as mentes, apta a existir por si e depende da substância infinita de Deus. E a substância infinita existe por si e é Deus, não depende de mais nada. Então, o 22º parágrafo é o que o Descartes explica algumas de suas compreensões metafísicas, que, retomando mais uma vez todo o jargão medieval, antigo, da distinção entre modos, substâncias e acidentes. A substância pensante, ou seja, a própria mente, pode ser causa das ideias ou da realidade objetiva das ideias de modos. Mas, porque são somente certos modos de substância, ou seja, a extensão, a figura, a situação e o movimento, e como trajes com que a substância nos aparece, e eu sou contudo uma substância, parece que eles podem estar contidos em mim eminentemente. Então, a mente é capaz de produzir por si mesma a realidade objetiva das ideias de acidentes e modos, e também de acidentes e também de modos. A ideia de substância infinita. E assim, a ideia de Deus permanece a única em que deve considerar-se a algo que não poderia provir de mim. Então, no teste da autoria anteriormente feito, no 21º, a própria, retomando para explicar mais claramente esse desenvolvimento a partir do 21º parágrafo. A minha própria mente, assumo aqui o itinerário de Descartes, a minha própria mente é capaz de produzir a realidade objetiva das ideias de substâncias finitas, como homens, animais e anjos. Então, ou seja, a minha mente possui tanta realidade formal atual para produzir essas realidades objetivas. Nenhuma dessas realidades objetivas possui mais perfeição do que a minha realidade, a realidade objetiva, a realidade atual e formal da minha própria mente. Então, as substâncias finitas as ideias de substâncias finitas podem ser produzidas pela própria mente. As ideias de modo, ou a realidade objetiva das ideias de modo, também não possuem mais realidade objetiva do que seria a minha própria mente seria capaz de produzir.
Então, acidentes, modos e substâncias finitas possuem realidade, a minha mente possui realidade atual, formal, suficiente para produzir essas realidades objetivas. A ideia de substância infinita, portanto, surge como a única que a minha mente não possui tanta realidade atual e formal capaz de produzi-la. Então, todas essas coisas, os atributos da ideia de Deus, são tais que, quanto mais cuidadosamente lhes presto atenção, tanto menos parece que elas possam provir somente de mim. 25º parágrafo. A mente não pode produzir essa ideia. Então, o cogito pode produzir a ideia de substância finita. Contudo, enquanto ele mesmo é finito, não é capaz de produzir a ideia de infinito. Em outras palavras, a realidade objetiva da ideia de substância infinita é maior que a realidade atual formal da coisa pensante, do cogito, do eu puro. A minha mente não é capaz de produzir a realidade objetiva da ideia de infinito. Portanto, se nós adotarmos a teoria da causalidade conjugada à teoria da perfeição, é necessário que exista um ser dotado de tanto ou mais perfeição que essa ideia de infinito. Portanto, esse ser deveria ser ele próprio infinito, portanto, só pode ser Deus. Embora haja em mim certa ideia de substância, pelo fato mesmo de que eu sou substância, não seria por isso, no entanto, a ideia de substância infinita, já que sou finito, a menos que ela procedesse de alguma substância que fosse deveras infinita. Portanto, é dessa forma, depois desse longo argumento da terceira meditação, que Descartes consegue provar finalmente a existência de Deus, consegue provar a existência de algo para além de si mesmo, rompendo assim com a cadeia do cogito, com aquela forma de ceticismo radical alcançada a partir da hipótese do supremo enganador. Descartes não está sozinho no universo porque ele conseguiu provar a existência de outra entidade, de outro ser no universo, que é a realidade do ser infinito, Deus. E para isso ele primeiro precisou investigar a via das ideias adventícias e depois a via das ideias inatas. E na via das ideias inatas ele separou entre realidade atual e formal, realidade objetiva das ideias. A realidade objetiva, a causa da realidade objetiva deve ter tanta perfeição ou mais perfeição que o efeito. Então, só a ideia de infinito não pode ter sido produzida pelo próprio Descartes ou por nossa própria mente, porque nós somos finitos. Portanto, só um ser infinito teria produzido, esse ser é Deus. E essa ideia de Deus, recentemente descoberta, no 20º parágrafo, Descartes considera, é verdadeira ao máximo. Essa ideia de um ente sumamente perfeito e infinito é, digo, verdadeira ao máximo, pois embora talvez se possa pensar ficticiamente que um tal ente talvez não exista, não se pode, porém, pensar por ficção que sua ideia não me mostre nada real, conforme eu disse anteriormente da ideia de Frege. Então é um ponto pelo qual eu passei rapidamente, pois o percurso dessa terceira meditação é bastante longo. É a ideia clara e distinta. Ela é também clara e distinta ao máximo, a ideia de Deus. Pois tudo o que percebo clara e distintamente que é real e verdadeiro e contém alguma perfeição está todo contido nela. Por fim, um resumo dessa terceira meditação, longa, um pouco cansativa, mas fundamental para o que venha a ser desenvolvido na sequência. Na causa deve haver ao menos tanta realidade quanto no efeito. A causa da realidade objetiva da ideia deve ter, ao menos, tanta realidade atual formal quanto a realidade objetiva, quanto a realidade objetiva estiver contida na ideia. O eu possui a ideia de uma substância infinita, ou seja, a mente. O eu, enquanto substância finita, não tem realidade atual formal para causar a realidade objetiva de uma substância infinita. Portanto, existe uma substância infinita que causou a realidade objetiva da ideia de substância infinita. Então, esse é, grosso modo, resumidamente,
a prova da existência, a primeira prova da existência de Deus, a terceira meditação. Eu vou limitar a nossa exposição, a nossa discussão a essa primeira prova da terceira meditação, até a 31º parágrafo, porque de agora em diante nós vamos vamos trabalhar sobre, principalmente sobre essa compreensão de Descartes de que há um Deus. E que esse Deus, como nós vamos ver nas meditações, na quarta, quinta e sexta meditações, é quem garante a verdade dos nossos conhecimentos. Garante que quando nós deixamos de perceber claro e distintamente algo, ainda que deixemos de perceber esse algo claro e distintamente, esse algo continua a ser verdadeiro. Então a clareza e a distinção deixa de ser um critério pontual a partir da existência de Deus. Mas isso será esclarecido um pouco adiante na nossa próxima exposição. Acredito que tenha sido suficiente. Eu peço perdão pela extensão dessa exposição, mas o texto demandou um pouco mais de trabalho e também um pouco mais de repetição. Peço perdão desde já pelas repetições que eu fui obrigado a fazer ao longo dessa exposição.